já logo no começo da minha oração de manhã, eu meditando, fazendo, né, meu ritual matinal aqui, e eu falei assim, pai, fala comigo hoje. Eu escutei um sussurro no meu ouvido, Mateus 13. E imediatamente eu parei o que eu estava fazendo, peguei a Bíblia, falei, depois que eu ler, eu vou orar. E eu li tudo primeiro. E enquanto eu lia, eu comecei a sorrir, gargalhar aqui dentro do meu quarto sozinha. Por quê? Porque aqui está trazendo muitas parábolas. E essas parábolas que está trazendo aqui, logo na primeira, ele fala do quê? A história da semente. A história da semente, ela fala bem assim. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito, uma multidão juntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando enquanto fazia seu trabalho. Algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. E aí ele pergunta: vocês estão entendendo? E os discípulos perguntam, né? Por que você conta tantas histórias? E ele fala que contar, por que ele conta tantas histórias, né? E aí ele responde: você já ouviu bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. E essa foi a hora que eu comecei a sorrir aqui dentro do quarto, quando falou essa parte do reino, né? Mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem, não nas condições em que se encontram. Eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. Então, eu poderia ficar só aqui. Eu li tudo. Mas até aqui, a clarificação que eu tive sobre o que nós temos feito e sobre coisas que estão falando aqui nesse versículo que já está acontecendo ali dentro do grupo mesmo, né? Aqui, nós temos lançado diariamente essas sementes. Na sexta-feira vai inteirar 40 lives. E se a gente for contar com os finais de semana, que embora não tenham lives, mas a gente está ali no grupo semeando, sempre uma vai ali e joga uma semente, contando com as nossas reuniões semanais, mais de 40 dias daria, né? Isso, mais de 40 dias de semente sendo lançada, semente sendo lançada. E a gente tem visto. Olha só aqui para vocês verem o número de pessoas que está na reunião. Nós estamos em 5 pessoas nessa reunião. E essas sementes, por que só tem 5 pessoas aqui? Se tem sido lançadas essas sementes todos os dias. Por que aparece lá no grupo perguntas como: qual que é o propósito que você tem com isso aqui? Por que está aparecendo esse tipo de coisa ainda? A resposta está aqui.
essa semente está caindo aonde? Essa semente ela está caindo no meio do joio, do joinho lá? Ela está caindo em terra fértil? Ela está caindo em terreno cheio de pedra? Aonde que essa semente tem caído? Por que essa semente... Tem passarinho comendo, né? Mas a gente tem que entender que isso faz parte do processo, né? Faz parte do que processo. Sempre vão haver passarinhos, né? Exatamente. E eu fiquei muito feliz, e o momento em que eu soltei um sorrisão aqui dentro do quarto foi quando ele falou sobre o reino, né? Quando ele veio me falando aqui, porque isso aqui é uma palavra rema. Vocês sabem qual que é a diferença entre rema e logos? Não, fica aí. Não? A palavra Não. logos é quando eu leio ela simplesmente. Por exemplo, é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Logos. Não busquei entendimento, essa palavra só está me dizendo que um camelo pode passar dentro do buraco de uma agulha, mas um rico não pode entrar no reino do céu. A palavra nua e crua. Mas o que essa palavra quer dizer? O que Jesus está me dizendo? O que o Senhor está me dizendo com essa palavra? Isso é a diferença entre rema e logos. O logos é a palavra escrita e rema é a palavra dizente, é a palavra viva, é a palavra que te dá significado, é a palavra do Senhor realmente falando com a gente, né? Então, aqui eu peguei essa palavra no rema, é o Senhor falando comigo naquele momento, ele falando comigo, primeiro um sopro no ouvido, Mateus 13, aí eu vou lá e ele está falando da semente que está sendo lançada e está caindo em vários tipos de solo, depois ele vem e me fala sobre o reino, e depois ele me fala que nós somos privilegiados por ser essa mensagem, por fazer o mundo, tocar o mundo, né, com amor através dessa mensagem, e que não são todos que vão entender essa mensagem, porque realmente já estava escrito desde o livro de Isaías. Muitos olhos, né, os seus ouvidos estão abertos, mas não vão entender uma palavra. Tem muita gente ali com o ouvido aberto, mas não vai ouvir. Tem muita gente com o olho aberto, mas não vai ver. Por quê? Já estava previsto desde o livro de Isaías. E isso a gente pode levar para qualquer lugar, não só para o grupo. Não só para o grupo. E a gente pode fazer uma autorreflexão sobre tudo que tem realmente caído no nosso coração. Tem caído em que tipo? Nosso coração tem sido que tipo de terra? Tem sido o lugar pedregoso? Tem sido o lugar onde os passarinhos estão comendo? Tem sido a terra onde só tem joio? Ou tem sido a terra fértil? Nós realmente estamos entendendo essa mensagem? Ou nós estamos com os nossos ouvidos e coração e olhos fechados? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o entendimento de vocês aqui, sobre essa primeira parte, e, se possível, relacionar com o que nós temos vivido, com o propósito desse grupo. Olha, eu vejo que quando um pescador sai num dia para pescar e ele lança a rede, ele não sabe o que está para acontecer, né? Se ele vai voltar com a rede cheia ou simplesmente com um peixe só. E é isso. A nossa jornada aqui é dessa tentativa e erro. Às vezes, naquele dia, você não pescou aquele peixe, né? Mas tem realmente tudo a ver com esse negócio da semente, porque às vezes naquele dia você não tocou aquela pessoa, mas você deixou aquela sementinha plantada dentro dela e aquilo vai começar a florescer e em algum momento essa pessoa vai despertar. E eu acho que é por isso que a gente não pode parar, entendeu? A gente tem que persistir. E é exatamente o que está falando aqui, ó, no verso 13, 15. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Tem muita gente que às vezes está ouvindo. E tem muita gente que fica até empolgado no começo, mas essa empolgação logo
desaparece. Porque às vezes essa pessoa ela está ouvindo no Logos e não no Rema, né? E não está trazendo essa palavra para a vida, não está trazendo a palavra para a vida. Eu acho que a melhor forma de falar sobre isso, né, que acontece, porque eu mesmo já tive essa oportunidade, já vivenciei isso muito mesmo. Hoje eu falo que eu consigo co-criar as coisas, né? Consigo imaginar, consigo imaginar o que eu quero e as coisas vão acontecendo. Coisas que demora um pouco, tem outras que eu manifesto mais rápido, mas eu tenho conseguido co-criar. E já teve um momento da minha vida que as pessoas me apresentavam esse tipo de conteúdo. Eu recebi esse tipo de conteúdo, eu aprendi de forma superficial por causa da ignorância, não é nem da ignorância, né? Da apatia. Vocês já viram a tabela de Hawkins? Ah, sim. A tabela de Hawkins? Ah, sim, onde fala a respeito dos nossos sentimentos, né? Culpa, amor. Eu cheguei a compartilhar ela aqui no meu feed. Então, aqui está falando, ó, da destruição, ansiedade, arrependimento, abdicação, destruição, culpa, apatia. Né? Apatia está vibrando em 50 Hz. 50 Hz, eu estou na frequência de contração. Não cocrio nada. Né? Então, eu estava ali vibrando em 50 Hz, tinha um conhecimento raso, mas por estar tão apática a tudo e achar que eu já sabia de tudo e não precisava de mais nada, não cocria, não tem como, né? Não vou realizar, não acontece nada. Tô ali, Sim. tô ali. Não vou, tô na contração, não tô na expansão. Mas a partir do momento em que eu comecei a sair dos 50 Hz, sair da apatia, e foi muito interessante esse momento em que eu pude sair da apatia, porque eu estava exatamente vivendo esse momento aqui, ó. Eu fiquei empolgadinha da primeira vez que eu ouvi falar sobre reino, sobre eu, né, poder ter o extraordinário e acessar tudo que eu queria, porque eu sou co-criadora, por ser filha do rei, e eu não sei se vocês, eu sei que a Marcele tem, eu sei que ela estuda muito sobre isso, mas talvez a Jaís e a Ana não tenham, assim, compreensão eu sei que vocês têm. Quem que tá aqui no iPhone de Bruno? Eu, a Ana Lúcia, é o nome do meu marido. Oi, Ana Lúcia. É só para dar um oizinho mesmo, para mim chamar pelo nome, que eu estou aqui falando da Marcele e da Ana e eu não sei. Não, também sou eu, que o iPhone está no nome dele. Tá bom. Então, Ana Lúcia, talvez você também não tenha essa dimensão de como acontece isso. O que acontece? Tem gente que acredita na fonte, tem gente que acredita no universo, tem gente que fala de Deus, enfim, né? Não sei, eu acredito que todos vocês aqui acreditam em Deus, que é a nossa fonte criadora, né? E aí traz como universo, mas eu vejo assim, a minha visão é que o universo é uma criação de Deus. E como eu sou filha de Deus, e eu recebi essa natureza divina através do sacrifício de Jesus, pela filiação, eu me torno co-herdeira. E por ser co-herdeira, eu tenho direito de tudo. E eu consigo tudo, é só eu pegar. Sabe? É como se tivesse um catálogo imenso e eu vou lá e só pego o que eu quero. Porque todos os meus dias de oração, todo o meu momento de meditação e oração, eu sempre finalizo falando, eu abro meu corpo, minha mente, meu espírito para receber tudo aquilo que é meu por direito. E o universo inteiro se curva para entregar. Porque eu sou criação, o universo é criação do meu papai e eu sou herdeira de tudo. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Porque eu saí dessa apatia e entendi quem eu sou e me posicionei diante desta mensagem. Como que as pessoas vão acreditar num reino onde a pessoa está vivendo uma vida de mendigo? Não vai, né?
Infelizmente, hoje as pessoas elas compram muito às vistas. E eu não estou falando aqui para ninguém viver de aparência, mas eu estou falando para acessar o que é falar? seu. Sim. Olha, eu vou falar pelo que eu já vivi. Eu trabalho isso dentro de mim há mais de 20 anos, essas coisas da lei da atração, e é sobre isso que eu vou falar na próxima live, do quanto isso é forte, do quanto isso é poderoso, né? Do quanto isso realmente é incrível. E as pessoas, elas... Porque, na verdade, assim, eu acho que quando Deus colocou a Bíblia assim cheia de parábolas, na verdade o interesse era que as pessoas mergulhassem, estudassem e fossem em busca de respostas dentro da Bíblia. Porque às vezes o que eu percebo é que as pessoas querem as coisas mastigadas, entendeu? Quer uma resposta pronta, e essa resposta pronta não existe, a gente tem que correr atrás. E fazendo uma correlação com essa situação da lei da atração, se você lê, tem um monte, mas um monte de texto que fala a respeito do poder do pensamento positivo, do poder da sua mente em conquistar as coisas, o poder da palavra e de atrair realmente as coisas, porque é isso que você falou. Por que a maioria dos cursos e dos coaches coloca o universo? Né? Vou deixar esse adendo aqui, porque eu já fiz um monte de curso e é sempre universo e não é Deus. É uma forma que eles encontram de atingir todas as pessoas de qualquer tipo de credo, qualquer tipo de religião, entendeu? Porque tem gente que não acredita em Deus, infelizmente. E aí, falando universo, eles conseguem atingir um número maior de pessoas sem interferir na religião de qualquer um. Mas o que a Kênia falou é uma realidade. A gente tem que ter uma mente sã e entender que tudo que foi feito, que foi criado, esse mundo cheio de amor e perfeito, que foi feito para nós, e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, é óbvio que a gente tem direito a viver e receber tudo isso. Mas só que, infelizmente, depois de tudo que a gente viveu, desde que a gente nasceu, as dores, enfim, aí a gente vai, né, se diminuindo, e acontece o que aparece aí nessa escala Hawking, que a gente vai se enchendo de culpa, se enchendo de medo, e aí vai ficando nessa vibração, e você nessa vibração, você não conquista nada. Muito pelo contrário, você fica sempre doente, você está sempre mal, e aí você vai emitindo cada vez mais disso, e o que você recebe? Porque a gente é tudo aquilo que a gente emana, e você vai recebendo cada vez mais coisas ruins. Tá vendo? Então, a gente ainda pode fazer um parêntese aqui. Você vai usar a lei da atração querendo ou não. Você vai usar a lei da atração querendo ou não. E é melhor que você use ela de forma consciente. Porque quando você usa ela de forma consciente, você vai atrair o que você quer e não o que você não quer. E por que eu estou falando de lei da atração relacionando aqui com Mateus 13? Porque aqui está falando do reino. E assim, é um exemplo de como eu tive acesso lá atrás ao reino. Lá atrás, mas eu não aceitei essa palavra, fiquei assim vibrando, né? Dei aquela emocionadinha e logo depois eu recuei. Não quis pagar o preço. Fiquei no raso, na apatia. Mas é claro que eu não parei. Eu continuei com outras coisas, com outras buscas, outros conhecimentos, mas não parei, porque eu nunca foi uma opção para mim parar, né? Eu sempre fui de ter constância mesmo. Quando eu estava cansada, eu dava uma descansada, mas parar nunca foi uma opção para mim. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas estão recebendo tudo isso daqui e elas ficam nessa emoção. Às vezes tem até receptividade no coração, mas logo isso desaparece. Por quê? Porque pode estar vibrando nessa apatia, pode estar vibrando na culpa, pode estar vibrando na miséria, pode estar vibrando na mágoa, no medo. E isso daqui não acessa nada. E quando a pessoa ela não consegue acessar o que é dela por direito, ela começa a achar que ela é culpada, aí você atrai mais daquilo que você
né, daquilo que você não quer. Você começa a achar que você não nasceu para dar certo. E eu pensei isso várias vezes, viu? Eu pensava assim, gente, Deus só pode ter me criado para... Eu só posso ter jogado chiclete, pedra na cruz, porque não tem outra explicação. Eu sou uma pessoa boa. Eu ainda falava isso para minha avó, que era a pessoa que eu mais conversava sobre as minhas misérias e vulnerabilidade mesmo. Eu falava, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Por quê? Aí eu pensava, inconscientemente, né? Deus, na hora que ele estava me criando, ele falou assim, a Marcele vai prosperar, a Kênia não. A Kênia vai ter muito para sofrer. Será que é assim? Então, isso não existe, né? É óbvio. Mas o que acontece também, Kênia, é que as pessoas têm muito esse negócio dessa falta de merecimento, né? E isso aí está muito intrínseco dentro dela, né? Dela não se achar merecedora. Enquanto ela não curar isso dentro dela, ela não vai mesmo conquistar nada. Exatamente. E aí tem outra coisa que a gente pode colocar aqui também, em letras garrafais, inclusive. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós somos livres. Nós somos livres, inclusive, para ser escravos, continuar sendo escravos. Escravo de quê? Do medo, da culpa, da miséria, da apatia, do que quiser. Porque Deus, para se eximir dessa responsabilidade, ele te deu o livre-arbítrio. E quando você fala que você não vai dar certo, você acha que você não dá certo, ele fala. Mas se você vira o seu disco aí, vira a sua chavinha e fala, eu me abro para receber tudo aquilo que é meu por direito e o universo vai se curvar para entregar, porque eu sou herdeira. O meu pai é o criador de tudo. Aí o que ele fala? Yes! Essa daí é a cessúcia dela. Yes! Yes! Ela escolheu. Eu dei o direito para ela escolher e ela escolheu. Yes! Esse é o reinado que nós vamos viver em vida. Esse é o reinado que é para todo mundo viver. E por que é que tem tão poucas pessoas nesse mundo acessando isso? Lá na palavra fala que Jesus vai voltar e que ele está voltando. E a gente ouve isso desde que a gente se entende por gente. E eu sei que está perto dele voltar. Eu, particularmente, acho que não demora mais que 20 anos. Só que eu também acredito que ele só vai voltar quando o maior número de pessoas do mundo souber do reinado. Porque tem pessoas que vão reinar em vida, tem outras que vão para o reino milenar. Né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas tem 3 céus. E eu sei que quando Jesus voltar, ele, na primeira volta, ele vai buscar, não vai descer na terra, mas ele vai buscar os que vai para esse reino milenar, os que vão reinar no reino milenar vão reinar por 1000 anos, e os outros vão ficar aqui na terra. Mas essa história é para outro momento, né? Aqui vamos ficar no Mateus 13 e entender esse reinado que a gente está pregando aqui, de reinar em vida. E sobre essas sementes. Vocês entendem o lugar de vocês hoje? Vocês têm se posicionado nesse lugar de vocês hoje? Se a resposta foi não, o que falta para vocês se posicionarem no lugar de vocês? O que tem impedido e até quando vai impedir? A sua mensagem tem sido clara, sem ruídos, porque a minha não era. Não era clara. A minha mensagem não era clara. Por muitas e muitas vezes eu tive, embora eu falava que eu não abria mão dos meus princípios, muitas vezes eu deixava de fazer as coisas e eu pensava, às vezes eu me pegava no conflito. Será que as pessoas vão me entender eu falando de Deus? Será que eles não vão me achar só mais uma religiosa? E outro dia, mandando o convite de uma live para minha irmã,
Ela falou, nossa, eu tô aqui com vontade de ir num bar, você tá me mandando convite para participar de um culto. Eu, oi? Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho certeza que a minha mensagem tá clara. Eu tô usando porque, assim, eu acredito muito, muito, muito no poder de se conectar e entrar no mapa de mundo das pessoas. E às vezes a gente vai ouvir o que elas querem, mas vai entregar o que elas precisam. E é muito interessante quando a pessoa vem para análise corporal comigo, e aí no final das contas eu começo a mostrar esse outro lado para elas da identidade. Peraí, agora eu te mostrei num gráfico, agora deixa eu te mostrar quem você é de verdade. É muito interessante, porque a pessoa ela vem buscando solução e ela vai ter solução. Só que nem ela mesma sabe o que ela precisa. Então, a gente precisa aprender e entrar no mapa de mundo dos outros. Deixar a nossa mensagem clara. E eu pergunto mais uma vez, temos nos posicionado aqui nesse grupo? Eu tenho certeza disso, dentro e fora. Amém. Isso aí. Estamos alcançando tantas Mas, olha, eu vou falar uma coisa, Kênia. Você sabe que eu não sei se vocês concordam com essa opinião, mas eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando lê um livro, e aí você lê o livro todo, e de repente o livro não cabe para aquele teu momento. Um tempo depois você vai ler esse livro de novo, e esse livro ele se encaixa perfeitamente dentro daquilo que você está vivendo, daquela tua história. Então, o que tem a ver com isso que a gente está falando agora? Com certeza, tem muitas mulheres lá dentro que não falam, que não se manifestam, que não participam, como aconteceu num episódio passado, de uma moça que você acabou descobrindo que ela estava dentro do grupo e que por ela ficar quietinha na dela, que você nem imaginava que ela estava lá. Mas isso não quer dizer, óbvio, não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que abram a boca e que falem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não está bebendo, que ela não está absorvendo, entendeu? De alguma forma ela está recebendo isso. E em algum momento ela vai se sentir tocada e alguma mudança vai acontecer. Entende? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Da primeira vez que me apresentaram Lei da Atração com esse nome, eu achei legalzinho, né? Fiquei empolgadinha, meu coração teve essa receptividade, mas logo depois passou. Sendo que eu já conhecia, mas eu conhecia de outro jeito, não com essa denominação. E hoje eu tenho a oportunidade de aprofundar nesse conhecimento, mas entendendo com clareza. E como diz ali na passagem de Paulo, né, quando foi arrancada as escamas dos olhos dele, do meu também foi. Do meu também foi. E isso acontece só para quem realmente entra dentro de um processo, para quem se permite viver o desconforto de um processo, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes fogem dele também. Mas é isso. Em algum momento ou outro vai ser oportuno. Vai ser oportuno. Né? Eu mesmo, muitas coisas que eu tive resistência de abrir mão, de mudar, de não fazer sentido para mim naquele primeiro momento, hoje já está virando. Por exemplo, nesse final de semana a gente foi comemorar o aniversário da minha irmã. Aí foi para uma chácara, muita gente jovem, muita muvuquinha. E, cara, eu me senti a minha avó. E a minha avó estava lá também, por sinal, né? Que é bisa do... Agora você imagina, aí eu com cara feia, olhando para ela, e aquele negócio assim, desorganizado. A ideia inicial era, era uma outra chácara, eu vou mais cedo, no sábado eu organizo tudo lá, e aí na hora que todo mundo chegar, já vai ter comida pronta, vai estar tudo organizado, né? Negócio planejado, né? Como eu gosto, né? Tipo assim, é claro que eu entendi que ali era a minha psico querendo ficar no controle também e achando ruim porque tinha perdido o controle. Mas eu não gosto dessa bagunça, né? Tá jovem, vai ter vovô? Ok, mas vamos organizar esse negócio.
Enfim, cheguei lá, aí bico desse tamanho, a minha avó, o que eu tô fazendo aqui, vó? Não sei o que a senhora tá fazendo, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu, ai, meu Deus. Aí eu conversando com a Bianca, e a Bianca falou assim, filha, você ficar nessa vibe aí, nessa frequência aí, você não vai aproveitar e ainda vai estragar o negócio dos outros. Então, né? Já que eu tô aqui, então, vamos viver isso daqui. Vivi, foi legal, foi bacana, foi, mas, sabe, em outros tempos da minha vida, eu, beleza, tô nessa vibe de autoconhecimento, tô conhecendo Jesus, mas para mim faz sentido ainda, Dedê, e ficar na muvuca e moer mesmo, mas hoje não faz mais sentido para mim. E para mim fez sentido durante muito tempo, mesmo eu estando ali, bebendo, estando dentro da fonte, e até sendo... eu entendi por que isso. Eu já choquei muitas pessoas com essa contraintuitividade, né? Inclusive, uma moça que ficou chocada com isso, de, nossa, eu não sabia que você bebia, mesmo que socialmente, porque ela estava com a mente assim muito fechada e muito religiosa, e na hora que ela viu que eu bebia socialmente, ela, meu Deus. E aí, nesse momento, Jesus me mostrou ela pregando numa balada. Eu falei assim, você está falando o quê, minha filha? Você ainda vai pregar em balada? E aí ela, nunca. Pois ela já está causando a revolução lá, já meio que saiu da casinha da religiosidade dentro da igreja dela. Falei, tá vendo? E aí ela começou a se ver realmente pregando até em Coachella. E aí, por que eu tô falando isso daqui? Justamente por não fazer... Às vezes, o que a gente fala ali pode entrar, mas entrar de forma muito rasa. A pessoa, às vezes, pensa, nossa, né? Legalzinho. Por enquanto, ainda não. Mas vou ficar aqui. E vai ter um momento que isso vai entrar mesmo, com raiz mais profunda, né? Ou não, mas a gente espera que sim. E foi esse um dos motivos também, que depois daquele último movimento que teve lá no grupo, eu faço questão de deixar e de acolher, de receber qualquer pessoa, porque teve um momento da minha vida que eu estava muito ferida, muito ferida. E nessa época da minha vida, lá atrás, quando eu saí do meu primeiro casamento, era padre ainda, eu era da Igreja Católica, só para vocês terem noção. E o padre que me fazia direção espiritual, que na época eu servia, eu sempre fui do servir. Eu servia, pastoreava casais, né? Eu era da renovação carismática, então eu pastoreava casais, e o meu ex-marido me traiu. A igreja inteira ficou sabendo. Eu fui humilhada diante de todo mundo. E aí, eu me lembro que logo depois, quando, né, aconteceu a agressão, teve agressão física também, teve Lei Maria da Penha. E aí, depois disso tudo, que eu decidi, não volto, não quero, não dá, não vou voltar. E aí, o que aconteceu? Já fica tranquila, pode ficar em paz. Absorva aí, ouve, pode ficar tranquila, tá? E aí, nesse período, o padre que me orientava, né? Assim que eu comecei a namorar de novo, comecei a viver, aí ele falou assim, minha filha, não se preocupa. Eu sei que a Igreja Católica fala que você não pode nunca mais comungar, que você não pode nunca mais confessar, né? Que lá eles usam confessar com os padres. Eu sei que você não pode confessar, mas eu, como seu diretor espiritual, eu estou falando para você comungar, sim, para você participar da comunhão, sim. É o corpo e o sangue de Cristo, e Cristo, ele não se sacrificou só para quem está sarado, não. Ele sacrificou foi pelos doentes mesmo. Então, você vai, sim. Então, você vai. Então, por isso que eu faço questão de jogar muito, de entregar tudo, exatamente tudo. E para todos que estiverem ali. Por quê? Porque eu entendo que se existir alguém ali doente ainda, eu estou ali para elas. Eu estou ali para elas. Nós estamos ali para elas, não só eu, cada uma de nós. Porque às vezes vai ter alguém que não vai se conectar comigo, mas pode se conectar com a Marcele, pode se conectar com a Ana, pode se conectar com a Ana Lúcia, pode se conectar com a Jaice. E como eu sei que às vezes vão falar, nossa, eu falei com fulano no privado e ela conseguiu se abrir comigo.
Então, nem todas vão conseguir se abrir comigo, e pela minha correria, pelos meus afazeres, nem sempre eu vou conseguir dar atenção para todas. Mas, de repente, você, Marcele, alguém te chama no privado, você consegue dar atenção, se conectar com a pessoa e dar o auxílio, seu auxílio que ela precisa, né? Porque eu entendo que nós somos um corpo, nós formamos esse corpo, e o corpo e o sangue de Cristo é para os doentes. E nós, como esse corpo sendo cada dia mais sarado e aperfeiçoado nas nossas fraquezas, nós vamos de encontro às necessidades de cada um ali no grupo e em qualquer outro lugar. Eu faço questão de sempre colocar nas minhas orações, Paizinho, me ajuda aí de encontro, vai de encontro às necessidades de cada um, vida ali no TikTok, vai de encontro às necessidades de cada um no Instagram, lá no grupo do WhatsApp, lá no Kawaii, lá no YouTube. Pai, vai de encontro, atrai um relacionamento íntimo e sincero, me usa como seu canal, se for da tua vontade. E é isso, se colocar à disposição para ser esta mensagem do reino. Não só falar, ser a mensagem. Ser esta mensagem na vida das pessoas. Fazer com que as pessoas compreendam. Vai cair agora, vocês voltam, tá? Que existe essa vida de reinado. E que, às vezes, essa pessoa nem está acreditando em reinado porque está vivendo na mediocridade, está vivendo na miséria. E como que ela pode ter paz que excede entendimento vivendo dessa forma? Como é que ela pode acessar a vida de reino vivendo dessa forma? Ela não consegue realmente ver saída. Mas quanto mais conhecimento a pessoa tiver, quanto mais ela sair da ignorância,